Olá, gente, tudo bom? Vamos agora para a nossa segunda aula de artes visuais, específica para o segundo ano. Estou fazendo só uma noçãozinha. Na abertura do programa, nós montamos uma recriação da obra Redenção de Cã, de Modesto, né? De Modesto Brocos, entendeu? E aí nós colocamos o pessoal da direção, gentilmente, para fazer. O Jarson, a diretora Ellen e a Meire, né? E nós fizemos uma recriação do momento atual, com máscara e álcool. O que é isso? É uma releitura de uma obra, né, de 1895, né, de Modesto Brocos, que ele fala da mistura de raças, do embranquecimento, né, das raças no Brasil. Claro que na nossa recriação a gente pôde fazer com o que deu e no momento que a gente estava, né? Para vocês que fizeram a releitura da obra de Ofélia, de Miles, né? Então dá para vocês terem uma ideia do que foi solicitado. Quando a gente utiliza, né, a criatividade com a cênica e as artes visuais, a gente consegue um bom trabalho. Antes de eu começar a aula, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal para assistir essa aula, né? E na plataforma também. Na plataforma, eu postei um vídeo do filme Fantasia da Disney, porque é um filme, né, onde Mickey vai trabalhar para um feiticeiro e à noite ele resolve utilizar os feitiços do feiticeiro. Esse filme é bem interessante, que ele mistura as artes visuais com a música, e lá no filme aparecem as orquestras, instrumentos musicais, né, e as cores. A nossa primeira aula de artes visuais, eu falei sobre as cores, né, e a mistura. E no filme da Disney, ele faz esse link com todas as áreas: cênica, recurso audiovisual, música e artes visuais. Então assistam, entendeu? Justamente para vocês apreciarem que após essa aula eu vou passar uma atividade referente ao vídeo, né, e a obra do Modesto Brocos. Postei também na plataforma para vocês uma análise do embranquecimento no Brasil, né, de uma doutorada, que ela vai falando sobre isso. É um vídeo pequenininho, é bom vocês assistirem. Modesto Brocos foi um espanhol que veio morar no Brasil, e as obras dele têm muito relação a isso, sabe, sobre as raças, né? E aí ele mistura as raças e tem as teses do embranquecimento, questões nacionais, no final do século XIX e início do século XX. Modesto Brocos, ele nasceu em 1852 e morreu em 1936. É uma das obras que cai no Paz, tá? E é bem interessante que dá para ver essa cultura do regionalismo, da parte rural do nosso país. Também tem outras artes visuais muito interessante, que é o Rapto da Prosepina, né? E é bem interessante isso que você vê sobre a escultura, sobre a arquitetura, né? Nós vamos falar sobre o modernismo no Brasil. Essa parte eu vou pegar ela principal, porque ela foi uma ruptura das coisas que estavam acontecendo no país, né? O modernismo são pintores modernistas que retratavam a cultura de um país mestiço. Fazendo a referência da Redenção de Cã, por que fala isso? Porque também tem uma inspiração de uma parte da Bíblia, que o filho de Noé pega ele seminu e ele é castigado. Então tem uma referência bíblica em relação a essa obra. E quando o modernismo chegou no Brasil, o que acontece? Essa mistura de raças, sobre a política, sobre o encontro de culturas, estava muito evidente. Então os artistas, eles resolveram, entendeu, mostrar isso para o público, para mostrar a verdade do que estava acontecendo, né? No final do século XIX, intenso fluxo migratório para o Brasil, diversas culturas que estabeleceu o modernismo. Então surgiu a Semana de Arte Moderna, porque
surgiu essa semana? Porque vários artistas com essa ânsia de falar sobre política, sobre a situação, sobre esse amor ao que era de fora e não valorizar o que estava dentro do nosso país, né? Eles resolveram se reunir, né, para fazer essa exposição mostrando a cultura. Aí juntou literatura, juntou artes visuais, música e artes cênicas. Então ele pegou toda a parte cultural e artística nessa semana, que foi uma semana muito rica de conhecimento. E o público pôde perceber e ver, entendeu, o que realmente estava escondido em muitas casas, né, na política, o que estava por trás. Então, vou fazer uma comparação em relação aos dias de hoje. Hoje a gente tem a internet, tem a televisão, aí tem Instagram, tem Facebook, tem Zap. Você fica sabendo imediatamente do que aconteceu lá do outro lado do mundo. E às vezes você fica assim, cara, nem eu sabia. Então eu vou dar um exemplo. Sobre a pandemia, todos nós tivemos conhecimento dela bem antes, lá no Japão, o ano passado. Mas a gente ficava assim, isso é lá, não vai se alastrar pelo mundo todo. E hoje se alastrou pelo mundo todo. Então, quando tem essas matérias, quando tem esses comentários, outra coisa que está muito em voga, o assassinato daquele segurança negro nos Estados Unidos, aí juntou o quê? Rapidinho a gente viu movimentos musicais, artístico, televisão, jornalismo, tudo a favor disso, contra a violência de pessoas de cor, né? De raças, e isso é interessante. Então, nessa semana de arte moderna, eles fizeram isso. Eles se reuniram para mostrar para a população o que estava acontecendo no Brasil naquele atual momento, né? Então, se juntou pintura e fotografia, tinham propostas estéticas de vanguarda, transformando rupturas da arte de países europeus. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vê uma obra por exemplo, na primeira aula de artes visuais, que vocês viram a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que nós fizemos, eu fiz até eu e a diretora Natália, que dirige as nossas aulas, nós fizemos uma releitura com a diretora Ellen da obra Mona Lisa, né? E aí, o que eles fizeram? O que é essa ruptura? A partir do momento que eu pego uma obra, né, de um artista europeu, entendeu? De uma mulher toda certinha, em uma incógnita, e trago ela para minha realidade, que é nacional, totalmente diferente, eu estou quebrando com esses padrões que são impostos na sociedade. E eu mostro a minha visão em cima de uma nova obra, né? Então, assim, tem essas releituras que estão muito em voga. Foi o que eles fizeram com isso, porque até então o Brasil, a referência dele era só europeia, né? Mas, por um lado, o que acontece? Com a vinda de Dom João VI para o Brasil, com a família real portuguesa, né, a cultura nacional ela foi deixando de lado, mesmo com Dom João VI amando as artes. Você percebe isso revendo a novela agora Novo Mundo, que você vê a história todinha do Brasil envolvendo política, né, e as artes todas envolvidas. O que essa semana o modernismo expressou para o nosso país? Produções linguísticas, visuais, sonoras, gestual do povo brasileiro. Então, nessa semana, o que eles fizeram? Trouxeram a raiz brasileira para a população, que era cheia de frescurinha, coisa europeia, tudo certinho. Então, assim, mostrar uma pintura, sabe, de uma Índia morta na praia, né? E era bem ofensivo, mas era a realidade, né? Era a realidade. E Ibapuru, que mostra o índio, a posição do índio de uma forma totalmente desconexa da realidade, com aquela pernona, é a nossa realidade. E foi isso que eles fizeram. Eles quebraram com a coisa certinha europeia, né? As culturas rurais, regionais, indígenas, africanas e portuguesas com os assuntos religiosos e profanos ao mesmo tempo. Fez essa mistura. E nessa semana,
para o segundo ano que fez o Sarau Cultural, basicamente foi igual um Sarau Cultural. Mostrou a literatura, a poesia, as cênicas, a música, a pintura, a escultura, tudo numa semana. Foi a vivência, respirando arte o tempo todo. Os artistas de destaque, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral e Villa-Lobos. Nós tivemos vários, mas esses são os principais. E quem organizou esse movimento, que deu assim o grito da independência, entre aspas, foi Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral e Mário de Andrade. Tarsila do Amaral, ela revolucionou como uma mulher além do tempo dela, como Chiquinha Gonzaga, que eu falei para vocês na aula de música, né? Então, além dela fumar em público, usar calças e ainda ter amantes, ela foi além do tempo dela, mostrando a parte artística dela. E uma mulher muito inteligente. Porque muitas vezes as mulheres elas ficam em segundo plano. E quando ela toma a frente, ainda mais de um movimento desse artístico e revolucionário, né, fica na história. Villa-Lobos foi um compositor que eu também falei lá na aula de música sobre ele. E ele gostava da parte cultural, da parte regional. As composições dele é muito de raiz, da parte indígena. Ele pesquisava e depois ele compunha para ver aquilo que o nosso Brasil tem, aquilo que tem. Que, aliás, se a gente for fazer um link hoje, está acabando. Porque a Amazônia mesmo está sendo destruída. Então nós temos que valorizar o nosso patrimônio, o nosso. As obras de destaque nesse período, nós temos o Samba, de Emílio de Cavalcante, de 1925, que mostra uma roda de samba, o povo, sabe, reunido, dançando. E Os Retirantes, de Portinari, de 1944. Portinari, ele viu a situação do pessoal do Nordeste indo para São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, aquela situação de fome, né, que Graciliano Ramos escreveu e outros artistas. E o que ele fez? Portinari, que foi um grande pintor brasileiro, ele retratou isso. Então, esse período o pessoal lia e depois via a obra. E depois veio a fotografia e viram as fotos. E a verdade estava ali. O modernismo no Brasil, ele mostrou o que é real para todos nós que vivíamos iludidos com a corte europeia. Para vocês entenderem melhor esse conteúdo, tá? O capítulo 5 do livro didático de vocês. Estudem. Pesquisem, vão atrás. Essas duas obras depois eu deixo lá no link para o estudo, tá? E a gente fecha a nossa aula de artes visuais com uma imagem simbólica, né, do nosso coordenador mostrando que a arte, ela é maravilhosa. Beijos, fiquem com Deus.